Oi pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu queria ter gravado do início, mas hoje foi uma correria. Eu acordei atrasado, sendo que já tinha acordado um pouquinho mais cedo. Mas aí acabei dormindo, levantei no pulo do gato, 7 e alguma coisa. E aí eu corri pra montagem do arco. E o arco aqui tá pronto. E a cliente acabou de mandar uma mensagem dizendo que tá aqui na frente. Esse foi o resultado do arco. E é isso, gente. Não deu pra poder gravar eu fazendo os balões, mas em um próximo vídeo eu gravo especialmente pra mostrar pra vocês a quantidade de balões específico e quantos pacotes me custou. Depois eu conto mais em detalhe, porque não deu mesmo. Esse é o mini arco e esse daqui é o arco maior. Que aí pra poder compor nos dois painéis, né? Um que coloca de um lado e outro que coloca apenas em cima na lateral. Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou estar gravando esse pedacinho para tentar complementar com esse, que eu mostro o arco. Na verdade eu queria ter mostrado para vocês desde o início como que eu fiz o arco, porém eu acordei cedo, acordei por volta de 5 e alguma coisa, e aí, né, acabei voltando a dormir porque eu fui dormir tarde. E aí quando eu acordei era 7 e pouca e justamente 9 horas eu precisava entregar o kit pra cliente, que foi no domingo, hoje é a segunda. E aí eu meio que não deu, né, pra poder... A gente sabe que tudo se torna mais, até quando some alguma coisa pra gente procurar, quando a gente tá com pressa, a gente procura e não acha. Aconteceu de sumir o espelho, o spray de brilho, né, que a gente passa nos balões, e aí eu procurei. Quando finalmente... já tava desistindo, eu encontrei, né? Enfim, gente, vou tentar gravar essa parte aqui pra poder falar a quantidade dos balões. Pra quem trabalha com Pegmont, tá querendo agregar valor ao seu kit ali, oferecendo também arco de balões. Até porque também, gente, pra somar, né? Agregando mais valor ao kit, entregando algo mais completo pro cliente, como toalha de mesa. E de certa forma, aumentar o valor, né? Do ganho ali na hora de fazer uma locação na área do Pegmont. Quando que foi esse arco? Esse arco foi R$120. Eu até reajustei o valor do arco, porque o meu arco sempre foi 120, mas eu sempre ofertava para o cliente uma promoção de R$100. Mas infelizmente agora não tem como mais. O valor do arco agora tá R$125, o arco tradicional. Deixa eu ver se é esse valor. Isso, acho que é 125 arco tradicional. E o arco dourado, né, que é o mesclado. Eu não me recordo se tá 145. É porque assim, gente, é tanta informação na cabeça. Mas eu tenho uma tabela de preço já. Quando eu vou passar pro cliente, eu não vou na dúvida passar o valor pra ele, tá? Eu já tenho a minha tabela, eu já mando a tabela pro cliente do arco tradicional, que é a cores tradicionais. O que vai mesclado, por exemplo, às vezes vai uma cor que seja vermelho com dourado e outra cor, sabe? Mesclado que tenha dourado, ele também tá em um outro preço. E tem também pro arco todo dourado, ou seja, aqueles 2 metros de altura de balões metalizado, dourado, que tenha nessa paleta de cores. Eu também tenho esse preço, se eu não me engano tá 160 ou é 165. Nesse valor assim. Chegando no final de ano a gente precisa, né, oferecer também, dar esse serviço pro cliente de ter um arco todo customizado na cor dourada ou rosé ou misturado nessas cores assim. Enfim, quanto eu gastei de balões naquele modelo de arco que eu vou deixar no finalzinho do vídeo. Vou também compartilhar com vocês o resultado que a cliente mandou pra mim. Pra quem já me segue, já conseguiu ver esse resultado lá no meu perfil. Pra quem não me segue apenas aqui no YouTube, eu também vou compartilhar. Porque meu intuito é manter vocês informados, compartilhando algumas pré-montagens, locações, no intuito também de incentivar vocês, né? Pra quem começou ali na área do Pegmont, muitas das vezes tem dúvida e fala assim, ai, nossa, eu vou oferecer um arco de balões, será que realmente tem saída? Sim, gente. Eu sei que no começo, né, a movimentação, o fluxo de saída se torna-se razoável, às vezes nem sempre. Mas aqui não é diferente, gente. Tem dia que eu fecho 2, 3 locação. Tem dia que eu não fecho locação nenhum. É como se fosse um dia como qualquer outro. E tem mês também que eu não fecho locações, porém eu tenho saída de kit, porque às vezes eu já fechei
no mês anterior. Tem final de semana que tem locação, tem final de semana que não tem. Mas nessa locação, inclusive, o valor que deu dessa locação fechou em média 500 e algumas frações. Porque teve locação junto com arco de balões que somou R$400. Esse valor do arco, gente, estava antes de ter o reajuste. Mas eu sempre falo pro cliente assim, que fechar no kit 4 não é obrigação minha, tá, gente? Já deixando bem claro. Mas eu aqui, quando eu fecho o kit 4 com algum cliente, eu sempre dou um bônus pra ele, que é um mini arco pra ele compor no outro lado da decoração. Porque a gente eu oferto aquele valor ali, é de um arco de média de 2 metros de altura, na média. Eu não tenho obrigação de dar o outro arco pra ele, então seria pra ele, né, pedir um orçamento personalizado, que seria o valor de um segundo arco, um mini arco. Mas por eu já ver que eu vou ter um custo com aquele arco e basicamente vai sobrar balões daquela mesma compra que eu fiz específico para aquele arco, eu já mando pro cliente, mas já contabilizando ali o valor do custo total. Então, quanto foi de balões que eu gastei para aquela locação? Eu deixei aqui, né, uma pescazinha anotado. Eu gastei, gente, 136 balões de polegada 9. Como eu falo pra vocês, eu sempre uso a polegada 9 apenas quando eu vou fazer um arco desconstruído, que é o mesmo nome de um arco orgânico, tá? É o mesmo modelo, né? É aquela questão de ter balões de tamanhos aleatório, fazendo com que tenha meio que uma escadinha ali, né? Aquele balões de tamanhos diferentes, né? Aí se dá o nome de balões desconstruído, um arco desconstruído ou orgânico. Eu gastei 136 balões de polegada de número 9. Cada unidade de balões, gente, pra mim, né, o custo que eu passo é de 33 centavos a Rose. Por quê? Lembra nos outros vídeos que eu compartilhei com vocês que eu contabilizo apenas 40 balões ao invés de 50? Porque já teve caso de eu comprar um pacote com 50 unidades e em média vir 5 estourado até 8. Estourado não, furado. De eu inflar ele e ele tá ali furado. E muitas das vezes eu sempre pego alguns balões para 2 meninos. Então eu nem sempre vai ter perca, tá, gente? Não tô dizendo que você vai comprar um pacote e vai vir 8 furado ou 8 danificado. Mas às vezes quando a gente vai inflar, estoura um. Já aconteceu com você? Aqui também não é diferente, já aconteceu isso. Ou às vezes você tá ali, pra quem tem filho, o filho pede. Então eu sempre boto que o valor do arco, por exemplo, aqui onde eu compro, o pacote é R$13,50. Aí, em vez de eu colocar R$13,50 dividido por 50 balões, eu boto dividido por 40 balões. Que basicamente dá, eu acho, uns 33 centavos. Mas aqui, quando eu vou pegar de quantidade, o dono me passa a R$12,50. Em cada pacote, ele diminui R$1. Se eu for pegar em outra localidade, por exemplo, em Lauro de Freitas, eu consigo achar até de R$11 o pacote. Na esquina, vocês conhecem? Pronto. Aí lá tá de R$11, mas eu prefiro contabilizar com daqui, porque nem sempre eu vou ter que me locomover. Enfim, gastei 136 balões. E de polegada 12, Rose, você usa a polegada 12? Sim, usa a polegada 12 e eu vou explicar o porquê. Eu gastei 5 balões ao total, incluindo no arco grande e incluindo no arco menor. Por que eu gastei apenas 5? Porque na cor marrom eu não utilizei a polegada 12. Não quer dizer que se o seu arco for compor por 3 cores, não há necessidade de cada conjunto de balões ter uma bola grande de 12 polegadas. Por exemplo, eu comecei nesse arco que eu vou mostrar no final do vídeo, eu comecei pela cor marrom. Eu meio que tentei achar a numeração 12, porém não encontrei, mas também eu não me preocupei com isso. Eu comecei pelo conjunto de 4 unidades, que é o cluster. O cluster é formado por 4 unidades de balões. Então, nesse combo que você vai ver primeiro, a parte de baixo, ele tem 3 vezes 4, ou seja, um cluster, outro cluster e outro cluster. Ao total,
4 vezes 3 dá 12 unidades de balões. No do meio, eu uno 2 unidades de balões número 9, 1 unidade de balões de número 12 e outra unidade de numeração 9. Porém, eu sempre inflo a numeração 8. Eu nunca encho o balão 9, ele totalmente. A não ser quando eu não encontro a numeração 12, eu inflo ele ao limite máximo e depois meio que desvazio um pinguinho só para tentar fazer ele mais destacado do que o outro. Enfim, gente, em um outro vídeo eu vou gravar especificamente eu fazendo o arco para vocês terem uma noção. A ideia mesmo aqui de eu falar é só para falar para vocês a quantidade de balões. Então, ao total de balões, eu usei 136 unidades de balões, já com o mini arco que eu mando de brinde pro cliente, que teve um custo de R$ 44,88. A unidade do balões de numeração 12, ele sai a 80 centavos, porque vem 12 unidades, eu compro a R$ 8,00, mas eu contabilizo apenas 10. Então, R$ 8,00 dividido para 10 balões, sai a 80 centavos. Como eu gastei 5 balões, teve um custo de R$ 4,00. O balões de brilho, o spray de brilho, ele tem um custo de R$ 25,90, R$ 26,00. Eu basicamente consigo usar em 4 arcos que vai sair, né, em algum kit. Então o custo dele sai a R$ 6,50. E eu coloquei aqui, não sei se vocês vão dar pra ver aqui, ó. Ó. Embalagem, tá vendo? Deixa eu ver se vai dar. Esse final aqui, embalagem, eu coloquei a R$ 4,00, que basicamente é o custo que eu tenho de comprar saco para poder embalar. Nesse último que saiu, eu peguei aquele saco que vem um cilindro. Eu sempre tenho aqui guardado, quando eu compro o cilindro, vem aquele saco. Quando vocês compram, também vem. E eu fui lá e guardei. Eu nunca embalo todo o arco. Eu sempre embalo a metade, e a metade do arco ele fica descoberto, não tem problema. Até porque fica bonito quando você vai sair ali para poder colocar no carro. Até outras pessoas verem que ali tá saindo um arco e obviamente tá sendo comprado aquilo ali. Então o custo fica de R$ 4,00. Ao total, gente, dá o custo de R$ 59,38. Eu fui e arredondei para R$ 60,00. Ou seja, eu ainda assim consigo ter lucro, né? Mesmo tendo o custo dos balões e tudo mais, eu consigo ter um lucro de R$ 60,00, porque eu vendo arco de 120, eu tive um custo de R$ 60,00, então basicamente eu ganho R$ 60,00. Apesar que esse arco agora ele tá saindo por 125, ou seja, então eu lucraria R$ 65,00. Mas lembrando que nesse kit só deu 136 balões de polegada número 9, porque eu mandei um mini arco de brinde, e que no final você vai ver que faz todo sentido, porque nessa decoração da cliente são 2 painéis, então se fosse apenas um arco, ia ficar um lado com balões e o outro vazio. Como a ideia é sempre, obviamente, né, fazer com que a decoração do cliente fique bonita, por ela estar colocando um kit comigo, um arco, e fazer com que eles mandem também uma foto, e obviamente quando eu postar lá no meu perfil já vai servir para as outras pessoas que têm interesse em fechar locação comigo, que tem dúvida. Por exemplo, eu fechei um tema do Bosque Encantado. Eu não tenho esse tema, mas aí a cliente fechou, é para novembro ainda, tá, gente? E é o kit 4. E ela já mandou a entrada e tudo. E a cliente queria fechar com arco, mas ela tinha dúvida. Por exemplo, ela disse assim, será que vai caber no carro? Eu falei assim, olha, sendo o kit grande, certamente não vai caber. Se for o kit 1 ou 2, ele até cabe com arco. Mas se for um kit grande, que é o kit 4, ele não vai caber, porque tem a cômoda e tudo mais. Mas se no dia da retirada você conseguir vir com um carro para pegar o kit e um outro carro, que já teve isso, né, de uma pessoa vir com 2 carros, às vezes é conhecida, às vezes a gente é da mesma família, sim, você consegue transportar o arco de balões em um e no outro. Sendo que, por você ter locado o kit 4, eu vou mandar um arco grande e um menor. Então, possa ser que futuramente,
né? A cliente, por ver que um cliente locou um kit na minha mão e também incluiu o arco e ficou ótima a decoração, possa ser que também ela se encante e queira adicionar um arco. Então é sempre bom também a gente sempre tá bonificando o cliente. E aí, por quanto deu o valor dessa locação da cliente? Ao total, gente, deu R$501. E aí eu fechei R$500 e ainda mandei. Ele tá meio vazio, gente, porque a parte da cola desse daqui já meio que se estragou. Porque quando a gente enche uma vez só e sela essa parte, ele fica todo inflado e ele não desvazia. Mas como eu enchi pra poder ver se tava furado e tudo, pra fazer teste, pra poder ver como ficaria e pra tirar foto, ele já tá meio que vazio. Eu comprei esse balão de margarida na Shopee. Rose, por que você comprou esses balões? Porque na foto da inspiração da cliente tinha esses balões. E além dela querer que a festa fique bonita, eu também quero, porque eu também quero receber a foto de registro do cliente, né? E eu também quero deixar lá no meu perfil de demonstração para outras pessoas. E não só por isso, para mim também ver que meu trabalho ficou, né, perfeito, mesmo tendo sido em locações de peças ali de kit. Mas você vê ali na grade do seu perfil do Instagram uma foto montada com peças que você aluga e o cliente ainda teve ali a satisfação de mandar para você um registro, gente, isso é muito gratificante. Então eu tinha perguntado à cliente se ela ia colocar as flores da margarida que tinha na foto de inspiração. Ela disse que não conseguiu achar. E aí eu falei pra ela que eu também vendo balões e que eu tinha do tamanho de 40 centímetros. E ela me perguntou quanto que tava. E eu falei que tava de 5,50. E aí eu comprei, gente, por R$30, 10 balões desse margarida. Saiu a R$30, ia sair por 22. Mas aí eu paguei R$8 de frete pra chegar no prazo. E aí eu contabilizo 30. 30 dividido por 10 sai a R$3. Sairia, gente, a R$2 e pouco. Mas como eu tive que pagar frete, saiu a R$3 e eu vendi por R$5,50, ou seja, ganhando R$2,50. Fechei a R$5. Ela pediu para adicionar um balão, mas porque ela adicionou várias outras coisas, como ela pediu para adicionar mais uma escadinha, que eu loquei a R$30, eu loco a R$30. E também pediu para adicionar 11 toalhas brancas, saiu a R$66. Quanto, Rose, você loca as suas toalhas? A minha toalha, gente, quando o cliente me pede orçamento, eu falo pra ele assim, ó, uma unidade, 2, 3 até 4, cada toalha sai a R$7. Locando 5 toalhas ou mais, sai a R$6. Então ela pediu pra adicionar 11 toalhas, deu 66. Ao total, o kit da cliente, gente, fechou a R$500. Essa é a média de quando sai um kit grande aqui, que o cliente pede para adicionar arco, toalha de mesa e até outras coisas, como inflador, essas coisas que eu ofereço para o cliente. Então é muito bom pra gente que trabalha com isso ofertar várias outras coisas para o cliente. Se você não oferta isso, passe a ofertar, oferecer para ele arco de balões. Se você não trabalha, comece a assistir vídeos sobre isso, comece a colocar em prática, comece a manusear, inflar balões e praticar. Porque, gente, sim, imagina se eu fecho 10 locações no nível dessa locação que saiu a R$500. 10 basicamente vai dar 5 mil, não é isso? 10, 500, mil, vai dar 5 mil. Então, Rose, você já conseguiu locar várias locações em um único mês? Já. Mas nunca para sair em um mês só. Por exemplo, eu tenho locações já confirmadas para o mês de novembro, que é o do Boys, que tem outros também do tema do Bahia que vai sair. Tem outros também que eu tô montando. Então, gente, em um outro vídeo eu vou estar gravando pra vocês sim, fazendo o arco de balões. Realmente eu só não consegui gravar porque pra mim, gente, ficou muito corrido. Eu acordei cedo, acabei voltando a dormir e quando eu acordei já tava muito em cima da hora. E parece que as coisas somem quando a gente tá procurando. Sumiu o spray de brilho. Gente, eu fui achar no último momento. E eu vou dizer pra vocês, quando a gente bate o spray de brilho, a gente basicamente dá uma olhada assim e fala assim, eu não vi tanta mudança. Mas aí quando
parece que meio que seca. Gente, o balão cria outra vida. O arco fica lindo, perfeito, brilhoso. Quando você bate assim logo de início, não. Mas parece que quando ele dá aquela saturada assim, que meio que seca, ele cria um brilho no balão, que o arco fica perfeito. Então eu super recomendo. Uma coisa que eu quero falar também sobre o spray de brilho com vocês, eu vou gravar em um outro vídeo, para não ficar muito assunto misturado. Então, a quantidade dos balões foi essa que eu falei: 136 unidades de polegada 9, 5 unidades de polegada 12. Rose, por que você usa a polegada 12? Pois o normal de um decorador usar é polegada 16. Por quê, gente? Eu tenho que oferecer algo mediante a minha realidade. Qual é a minha realidade? Eu trabalho com arco delivery. Como eu falei pra vocês, eu não levo até o cliente, eu não monto, né? Quem sabe futuramente eu possa montar no espaço do cliente um arco de balões. Mas mesmo assim eu ainda quero trabalhar num pega e monte. Eu não quero trabalhar na parte de decoração. Porque pra mim tá sendo ótimo assim. Imagina, sair um kit que ao total deu R$500. Não foi R$500 no valor de um kit. Foi dentre as outras coisas agregada ali a sua locação. Mas pra mim tá ótimo. Imagina se eu tô com espaço físico e eu consigo bater uma meta de 15, 20 kits locados em um mês. Dá um valor, né, bem legal. Então, gente, por que eu faço com polegada 12? Porque é a minha realidade. Eu tenho que entender que o que eu tô oferecendo no delivery é um arco que o cliente vai fazer a retirada no carro dele. E eu preciso entregar um produto que caiba naquilo ali. E o balão de numeração 16, ele é muito grande. Obviamente que ele dá todo um charme ali na hora de fazer um arco desconstruído. Ele vai estar mais cheio, com elevações maiores. Mas no modo delivery eu não posso entregar para o cliente aquela proporção de um decorador faz ali, porque eu sei que o arco não iria caber. Então ao invés de eu usar polegada 16, eu uso de polegada 12. E você vai ver que na foto que eu vou deixar aqui, o arco não fica feio, fica bonito, né? O cliente sabe que ele tá comprando um produto no modo delivery. Então como é que ele vai ter aquela proporção maior de um arco desconstruído, cheio, grandão embaixo e com elevações maiores, sabendo que ele ia ter que fazer a retirada e ele ia ter que fazer a montagem. Então não dá, né, gente? Mas é isso, eu quero falar pra vocês de um outro vídeo, eu vou gravar assim pra vocês. Nesse arco que eu vou mostrar, ele teve 15 clusters. E teve 6 clusters no mini arco. Ao total deu 21 clusters. Quando eu falo cluster, gente, você sabe que é aquele conjunto de 4 balões, né? Conjunto de 4 balões, então deu 15 vezes 4 pro arco maior. Acho que 15 vezes 4 vai dar 60. E teve 6 vezes 4. 6, 12, 18, 24. Que deu 24 balões pro mini arco. E também teve para cada conjunto ali, para cada combo de cores. Para cada combo de cores, eu botei 3 mini cluster. Porque eu quis deixar bem cheio. No outro que eu compartilhei com vocês, que foi o arco do cavalo, eu botei 2 mini cluster para cada combo. Nesse eu já botei 3. Só apenas no mini arco que eu botei 2 mini cluster, que são os balões menores. Mas por que eu fiz isso? Porque a quantidade de balões que eu comprei especificamente para esse arco, ainda sobrou balões. Quantos sacos de balões você comprou, Rose? Eu comprei um pacote de 50 unidades do marrom, 50 unidades do balões na cor rosa, que foi um pacote, e 50 unidades, que foi um pacote na cor amarela. E aí comprei um pacote de numeração 12 na cor amarela e um pacote de numeração 12 na cor rosa. Eu não comprei de numeração 12 porque eu não achei, mas isso não foi problema. Eu consegui fazer o arco normal, sem precisar da numeração 12 na cor marrom. E o arco ficou ótimo. Sobrou, né, balões, porque eu gastei 136 unidades de balões de polegada 9, ou seja,
já incluso, foi já incluso, deixa eu olhar aqui se foi incluso com os mini, se foi com os mini, cadê? Os mini cluster, deixa eu olhar. Deixa eu só olhar, gente. Já foi tudo, gente. Foi incluído tudo. Foi com os mini cluster também e com os balões. Eu gastei, gente, 60 balões de polegada 9 para fazer o arco. Gastei 24 para fazer o arco menor. Gastei 36 balões para fazer os mini cluster do arco grande. Ou seja, para o arco grande, os balões grandes e os mini cluster deu 60 mais 36, deu 96 balões para comprar um arco, por exemplo. Então, se eu fosse para vender só um arco grande, eu gastaria 96 balões, que é equivalente basicamente a 2 sacos. E esse arco, eu vendo ele por 125. Nessa locação apenas, que é pro kit 4, que eu sempre mando um mini arco, porque eu sei que ainda assim eu tô ganhando. Então, é uma forma de eu bonificar ali o cliente e ele sim se sentir ali meio que acolhido, porque não só ele, como eu falo, quer a decoração dele bonita. Eu também que tô locando o meu kit, locando as minhas peças, quero aquela decoração bonita. Porque de certa forma o cliente muitas das vezes vai mandar ali a foto e ali vai se servir de um mostruário na minha grade ali no perfil do Instagram. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Vou deixar aqui pra vocês a foto. Pra quem já me acompanha lá no Instagram, já conseguiu ver o resultado. Se vocês não me seguem no Instagram e tiver a fim de me seguir, já é só seguir lá, @casartedecore, que vocês vão encontrar o meu perfil. É isso, um beijão, até um próximo vídeo. Se vocês não agregam valor ao kit de vocês, como oferecendo toalha de mesa, balões, né, desses modelos assim diferentes, que às vezes a gente, por exemplo, igual daqueles do cavalo que eu botei na festinha do João, do Arthur, e centro de mesa, passem a oferecer, né, tirem a dúvida de vocês assistindo o vídeo, se aperfeiçoe, comece a colocar na prática, manusear, inflando balões, assistindo o vídeo, fazendo um arco, criando um padrão. Eu tô criando um padrão que os meus arcos, ele tem que ter na média 16 cluster. Esse ele deu 15 cluster. O outro do cavalo deu 16. Então eu quero que a meta de um arco tenha 16 cluster, porque aí eu já consigo ter uma noção de quantos balões vai caber. Pra mim não ficar perdida, nesse arco eu vou fazer tantos cluster, no outro eu vou fazer tanto. Não, eu só preciso, né, ter uma base de quanto cluster eu vou usar, e dentro daquela base que eu tenho, eu vou ver em qual cores eu vou fazer tais conjuntos de balões. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar fazendo esse vídeo sim, mostrando pra vocês como eu faço um arco desconstruído, como que eu faço um arco tradicional, pra vocês terem uma noção do arco que sai aqui no Casarte Decore. Espero que vocês gostem. Se você chegou até o final, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, porque eu acredito que se você tá nesse vídeo é porque você se interessa na área ali do Pegmont, na área de festa. Se você tá buscando assunto sobre, é porque de certa forma você também tá se aperfeiçoando aí nessa área, ou se tá trabalhando na área do Pegmont. É isso, um beijão, fique com todos com Deus, assim também como eu estou, e até um próximo vídeo. Tchau!